Vinheta com retângulos coloridos. Sobre eles, um quadrado se movimenta e são exibidas fotos de cadeirantes, de grupos de pessoas e de mãos unidas. Logo do programa Mackenzie de Inclusão. O que significa a inclusão para o Mackenzie? Tiara Rabaglio Pérez, coordenadora de gestão por competências. Mulher branca de cabelos loiros, longos e lisos. Está com uma blusa clara em tons de cinza. Atrás dela há uma janela grande. Há um intérprete de Libras no canto direito inferior. Inclusão vem do verbo de ação incluir. Aí qualquer É o coisa ato de incluir, para abranger, você. inserir. Mas para o Mackenzie, Só no a que vem. inclusão é muito mais do que É. isso. A inclusão significa igualdade, Foi. significa equidade, significa que nós devemos cuidar do bem mais precioso da instituição, que são as pessoas. Nosso desejo de coração é que você conheça um pouco mais sobre o programa Mackenzie de Inclusão. Nossa área está à disposição de vocês e que você seja um multiplicador dentro e fora da instituição sobre esse tema. Para que existe o programa Mackenzie de Inclusão? Cristiane Lico Pieroni, analista de recursos humanos, mulher branca de cabelos pretos ondulados com um comprimento na altura dos ombros. Está com uma blusa estampada na cor off-white com preto. Atrás dela uma porta e uma parede branca. O programa Mackenzie de Inclusão existe para garantir a equidade nas relações. Então, para garantir que os recursos de acessibilidade estejam disponíveis, para que ele consiga realizar o trabalho que ele foi contratado para fazer, para que gestores e equipes consigam receber essa pessoa da forma adequada, tentando fazer a inclusão da melhor maneira possível. O programa existe para garantir isso, né? Para auxiliar a pessoa com deficiência e ouvir a pessoa com deficiência sempre que ela se sentir prejudicada por conta de sua condição. Qual a importância de garantir a acessibilidade para o processo de inclusão das pessoas com deficiência? Professor Rinaldo Molina, coordenador do PROATO e professor do CCBS. Homem branco, calvo e grisalho, usa óculos e está com uma camisa verde clara. Atrás dele há uma parede bege escura. Sim, a pessoa com deficiência que hoje acessa a universidade, ela tem direito a equiparação de oportunidades, ou seja, é preciso tornar o acesso dela possível aos conteúdos que são ministrados pelo professor. Então, com isso, ou que ela concorra com igualdade com os amigos que não têm nenhuma deficiência. Então, a questão da acessibilidade, ou a questão de tornar acessível o mundo, ele é fundamental para que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos. Como a acessibilidade pode contribuir com a aprendizagem nos treinamentos para as pessoas com deficiência? Professora doutora Aline de Almeida, professora do CEFT. Mulher branca de cabelos loiro escuros, ondulados e longos. Ela usa óculos e está com uma blusa azul. Atrás dela há uma estante com livros e outros objetos. Para promover a acessibilidade, é preciso romper com as barreiras que foram construídas durante a trajetória sócio-histórica cultural da humanidade. Desenvolver sujeitos, promover a diversidade e as potencialidades devem ser as ferramentas que não só incrementem as atividades e os processos de aprendizagem do trabalhador deficiente, mas também as viabilizem, como dispor de rotas acessíveis, banheiros adequados, sinalização tátil, sonora e visual, por exemplo, proporcionam aos funcionários maior conforto, independência, segurança e acesso livre a equipamentos, à estação de trabalho e aos demais espaços. Contamos com você para nos ajudar a promover a verdadeira inclusão. Vinheta com retângulos coloridos. Sobre eles, um quadrado se movimenta e são exibidas fotos de cadeirantes, de grupo de pessoas e de mãos unidas. Logo do programa Mackenzie de Inclusão. Logo do Mackenzie representado por um círculo branco e dentro dele uma letra M maiúscula também em branco. Instituto Presbiteriano Mackenzie, 150 anos. Agora vamos iniciar a palestra com o nosso convidado de hoje, o Dr. Aldemir Natussi Riso, nosso coordenador de qualidade de vida, nosso líder, né, nosso coordenador do SESMIT, da Segurança, Engenharia e Medicina do Trabalho. Lembrando, perguntas no chat, que nós vamos
moderar, a Daniela estará acompanhando e direcionando para o doutor Aldemir responder, e o nosso sorteio, tá bom? Vamos lá, doutor Aldemir, obrigada pelo convite. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para participar de mais um CIPAT. Quero primeiro parabenizar a Flávia e a toda a equipe da Engenharia e Segurança do Trabalho pela realização de mais esse CIPAT em meio ao estado de pandemia, né, que estamos atravessando, um CIPAT virtual, mas não menos importante do que os presenciais anteriores que já realizamos, né? A CIPAT ela deve ser feita anualmente por exigência de lei, e alguns assuntos eles são obrigatórios de serem abrangidos, né, durante a semana dessa prevenção de acidentes. Temas como acidentes propriamente ditos, alcoolismo, tabagismo e doenças sexualmente transmissíveis são obrigatórios durante essa semana de discussão de prevenção e saúde. Hoje, fomos convidados e temos o prazer de conversar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, atualmente, infecções sobre doenças transmissíveis. Vamos começar aqui com o nosso PowerPoint e, como a Flávia falou, a gente fica aberto às perguntas do chat. Ao final da apresentação, nós vamos responder a todos. Qualquer dúvida que eu possa ter conhecimento e responder, a gente vai dirimindo as dúvidas que possam aparecer. Muito bom. Vocês estão vendo aí? Sim, doutor. Sim, sim. F5. Perfeito. Perfeito. Então, hoje nós vamos falar de infecções sexualmente transmissíveis. São consideradas, né, doenças venéreas em alusão à deusa Vênus, que era a deusa do amor, por isso vem a palavra venérea. A terminologia infecções sexualmente transmissíveis, IST, é um termo atual e passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter a patologia e transmitir uma infecção, mesmo sendo assintomática, sem sinais e sintomas. Então, esse termo ficou mais adequado, infecções sexualmente transmissíveis. Um pouco de história das doenças sexualmente transmissíveis. Um filósofo italiano, Ricordi, tem uma frase muito famosa no meio médico, que é: e Deus criou o céu, a terra e as doenças venéreas. As doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis, datam desde o início dos tempos. A gente vê aqui no Homem das Cavernas, nas festas gregas, né, em homenagem ao rei Baco, né, daí a palavra bacanal, né, em relação ao rei Baco, onde as festas eram regadas a vinho e com muito sexo e orgia. Os banhos romanos, na idade do Império Romano, também era um meio de propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Já na Idade Média, tivemos algumas epidemias, né, que assolaram a Europa, principalmente aqui a partir das navegações espanholas e portuguesas, conectando a América com a Europa. Em continuidade à história, tivemos duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que também foi um pico de doenças sexualmente transmissíveis, e a última maior foi nos anos 70 e 80, com a liberação e aquele movimento hippie de paz e amor, né, onde era permissivo tudo, sem nenhum compromisso, né, e as doenças se proliferaram
grandemente. Destaque para o surgimento da AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, ainda um pouco de história. Piero di Cosmo, em 1510, no seu livro, ele relata que o sêmen, o esperma do rei Minos, filho de Zeus, da mitologia grega, era povoado por serpentes, escorpiões e lacraias que matavam suas amantes. Procris, que era uma mulher, teve a ideia de introduzir uma bexiga de cabra em sua vagina para se proteger. Ela associou, né, a esse esperma do rei Minos, povoado por serpentes, ou seja, doenças, de se proteger. Então, foi a primeira alusão e é considerada o início da proteção por barreira, ou seja, a própria camisinha. No século XVII, o médico inglês, conhecido como Dr. Condon, alarmado com o número de filhos ilegítimos do rei Carlos II da Inglaterra, criou para o rei um protetor feito de tripa de animais. Ao final da Guerra da Sucessão Espanhola, líderes das principais nações europeias reuniram-se na cidade de Utrecht, em 1713-14. Tal evento chamou para o local toda sorte de donzelas ávidas em proporcionar diversão aos congressistas e desejosas para conseguir algum dinheiro, mas traziam consigo algo já bem conhecido da ciência europeia, doença venérea, e nessas doenças a principal era a sífilis, onde nessa época assolou a Europa com uma grande epidemia. Um criativo artesão local, então, por conta desse congresso, teve uma ideia, costurou de forma uma bainha anatômica de um intestino de carneiro e obteve, assim, um preservativo. A expressão preservativo apareceu pela primeira vez nos anúncios das casas de prostituição de Paris, em 1780. O seguinte anúncio: nesta casa fabricam-se preservativos de alta segurança, bandagens e artigos de higiene, querendo conotar algum sentido de segurança aos seus usuários. Ela logo foi substituída por uma expressão curiosa em inglês, né, rendigot anglais, que queria dizer sobretudo em inglês e equivaleria ao termo camisa de Vênus, ou, mais intimamente falando, camisinha. No início, desinfecções sexualmente transmitidas. Pode começar até antes do beijo. Um simples abraço, um simples aperto de mão, de uma mão contaminada, de uma pessoa contaminada, mas principalmente no beijo, com troca de secreções, de saliva, já é potencialmente transmissor de doenças venéreas. Então, o contato sexual, quando a gente fala em contato sexual, não é apenas os órgãos genitais. Contato sexual pode ser um sexo oral, um sexo vaginal, um sexo anal, uma masturbação ou até a pele com a pele, levando à contaminação de doenças dermatológicas entre os parceiros. O aumento das atividades sexuais, uma idade cada vez mais precoce da primeira relação sexual, isso em relação no mundo inteiro. Relações sexuais com um número cada vez maior de parceiros, maior número absoluto de relações sexuais, são os principais fatores dos aumentos de casos de infecções sexualmente transmissíveis no nosso meio. Os motivos: segurança dos métodos contraceptivos, o surgimento da pílula anticoncepcional em torno de 1940 a 50, dava mais tranquilidade e dispensava o uso da camisinha. Progresso da humanidade tendendo a maiores aglomerações urbanas. É a migração do rural para as grandes cidades. Facilidade de locomoção das pessoas pelo avanço dos meios de transportes.
avião, trem, estradas, a comunicação e a mobilização das pessoas ficou muito mais fácil. E a erotização propagada pelos meios de comunicação, principalmente nesse final de século, começo do século XXI, com internet e celulares para todo mundo, tornando possível o acesso a sites de origem eróticas. A classificação das infecções sexualmente transmissíveis, a gente pode classificar de várias maneiras. Uma delas é classificar essas doenças como essencialmente transmissíveis por contágio sexual, frequentemente transmissíveis por contágio sexual ou eventualmente transmissíveis por contágio sexual. Nas essencialmente transmissíveis por contágio sexual, ou seja, só vai acontecer se realmente houver a consumação do ato sexual. As frequentemente transmissíveis por contato sexual depende muito da resistência da pessoa, da imunidade da pessoa nesse contato sexual e a capacidade dela contrair ou não a doença. E as doenças eventualmente transmissíveis por contágio sexual são mais as que são transmissíveis pele por pele, como a escabiose e a pediculose. A transmissão, então, pode ocorrer de forma sexual, pelo ato sexual propriamente dito, via sanguínea, numa transfusão sanguínea, via vertical, transmitindo da mãe grávida para o seu bebê dentro do útero, é chamado vertical, e através da saliva, do suor, da urina e do contato pele com pele. Dentre as doenças essencialmente transmissíveis por contágio sexual, nós temos principalmente a sífilis, que a gente já considerava, no meio médico, até quase que erradicado, mas tem retornado com uma certa importância, né? Independente da classe social, independente da condição financeira da pessoa ou até das condições de moradia e sociabilidade delas. A sífilis acontece e requer proteção. A gonorreia também é o mesmo caso. O cancro mole e o linfogranuloma venéreo são mais raros, mas ainda acontecem. Das doenças frequentemente transmissíveis por contágio sexual, nós temos as uretrites, as inflamações da uretra, que é o canal que vai da bexiga para o meio externo, através do pênis no homem e da vagina na mulher, não causadas por gonococo, pela gonorreia, o herpes simples genital, que não tem nada a ver com o herpes de pele e o herpes de mucosa, aquele que frequentemente atinge os lábios da pessoa. O herpes genital é da família herpes, mas são vírus diferentes. O condiloma acuminado. O condiloma acuminado é o vírus HPV. Esse, sim, ganhou uma importância muito grande com o diagnóstico e por ser causador do segundo câncer que mais acomete as mulheres no mundo inteiro, o câncer de colo do útero. O condiloma acuminado é causado pelo HPV, né, papiloma vírus humanos. E para esse nós temos uma vacina muito eficaz que deve ser administrada já na adolescência. A candidíase genital, formada por um fungo, né, causada, aliás, por um fungo, acomete principalmente as mulheres, mas também pode acometer os homens. Fitiríase, que é o mais comumente chamado como piolho dos pelos genitais, o chato, chama fitiríase. Hepatite B, uma doença transmitida por saliva e por sangue, e a donovanose. Doenças eventualmente transmissíveis pelo contágio sexual, pediculose e escabiose são os principais, molusco contagioso no contato pele com pele, a pediculose é o piolho e a escabiose é a sarna, nomes mais populares das doenças.
A shigelose e a amebíase são infecções intestinais. Na classificação, outro tipo de classificação, a gente poderia classificar por agente causador. Pode ser vírus, bactérias, fungos, protozoários ou ectoparasitas, no caso dos piolhos e da sarna. Nos vírus, então, nós temos o simples, que é o de boca, o genital primário recorrente, a meningite e o herpes neonatal. Vírus da hepatite B, causando uma hepatite aguda, podendo levar a uma hepatite crônica e sendo até de causa evolutiva para um carcinoma hepatocelular primário. E o vírus da hepatite A também, transmitido até através do beijo. HIV e AIDS, a partir do final dos anos 80, o final dos anos 70, começo dos anos 80, começou a onda dessa síndrome da imunodeficiência adquirida, grave ainda, né? Não há uma vacina por o vírus ser altamente mutante e requer extremo cuidado nas relações esporádicas e eventuais dos parceiros envolvidos. O HPV, então, que é o vírus do condiloma acuminado, do papiloma laríngeo, da neoplasia intraepitelial cervical, ou seja, câncer de colo do útero. Para esse vírus, existe uma vacina. A vacina, a mais eficaz, é a quadrivalente. Temos também a trivalente direcionada para o público feminino, e a quadrivalente, também disponível para o público masculino, a partir dos 12 anos de idade e até os 42 anos de idade tem o seu uso preconizado. Aí podem perguntar, mas para o público masculino também? Sim, também. O HPV também pode causar câncer de pênis. É muito mais raro? É, mas pode acontecer. E o homem pode ser portador assintomático desse vírus HPV e, no futuro, pode infectar, contaminar a sua parceira com o vírus numa relação sexual. Então, o que a gente preconiza para se evitar um câncer no futuro, tanto para mulheres quanto para homens, é que se vacine contra o vírus HPV já na adolescência e antes mesmo da primeira relação sexual. O vírus do molusco contagioso, como o próprio nome diz, ele é bem contagioso, é por contato, e o citomegalovírus, que é uma infecção congênita, transmissão vertical, podendo levar até a malformações fetais durante a gravidez. Das bactérias, nós temos a principal, a Neisseria gonorreia, que é a gonorreia, que leva a uma uretrite, podendo levar até cervicite, endometrite, salpingite, ou seja, infecções do aparelho genital, tanto no homem quanto na mulher, levando até a esterilidade. Então, é muito importante. Outras bactérias mais comuns, a Chlamydia trachomatis, também causando doença inflamatória pélvica, Treponema pálido, causando a sífilis, a Gardnerella vaginalis, que é uma bacteriose, tá, vaginal, considerada altamente transmissível pelas relações sexuais, clamídia, hemófilos e Calimactobacterium granulomatosis, levando a donovanose. O Streptococcus do grupo B, podendo levar até uma septicemia e meningite. Ou seja, são várias bactérias envolvidas, tá, que podem estar acometendo o ser humano se não houver um conhecimento, um cuidado de saúde, tá, no sentido de se prevenir as doenças. Fungos. A mais famosa, a candidíase, causada pela Candida albicans, que leva à vulvovaginite, é uma inflamação da vagina na mulher, uma balanite e balanopostite, que é uma infecção da pele do prepúcio no pênis masculino. Então,
É um fungo que leva a sintomas de escarificação, coceira, alta irritabilidade e incomoda bastante. Protozoários, o tricomonas, levando a vaginite, uretrite, entamoeba e giardia, também giardias. Ectoparasitas, como falamos já lá atrás, a escabiose, que é a sarna, e a pediculose, o chato. Quais são os sinais e sintomas que a gente deve ficar preocupado? Primeiro, as feridas, úlceras, nos órgãos genitais. Órgão genital não é para ter nenhuma ferida, não é para ter nenhum machucadinho, não dá para dar uma desculpa, foi a calcinha, foi a cueca, foi alguma coisa que encostou, não é para machucar. Alguma ferida, alguma úlcera pode aparecer, então requer um cuidado e requer uma consulta. E essas úlceras, elas podem doer ou não, dependendo da doença causadora. Corrimento. O que é o corrimento? Corrimento é uma secreção da uretra, da vagina ou do ânus. Pode ser esbranquiçada, esverdeada, amarelada, como pus. Algumas têm cheiro forte e ruim. Tem gente que sente dor ao urinar ou durante a relação sexual. Nas mulheres, quando o corrimento é pouco, só é visto em exames ginecológicos. Nas mulheres, principalmente, uma secreção ao final do dia que possa manchar o fundo da calcinha, de cor clara, sem odor, pequeníssima quantidade, isso é normal. O corrimento, ele já aumenta a quantidade, ele tem um odor desagradável e uma coloração diferente do que não uma coloração clara. Então, requer uma visita ao ginecologista. Nos homens, qualquer secreção que possa sair do útero, que não seja urina, é patológico e requer uma visita ao médico. Verrugas. Verrugas são como pintas, né, caroços, que podem parecer uma couve-flor numa lente de aumento, quando a doença está em estágio avançado. Em geral, não dói, mas pode ocorrer irritação e coceira. E ela se multiplica e pode tomar todo o órgão genital da pessoa, tanto masculino quanto feminino, né, e se estender até para as nádegas e pernas, coxas. Ardência ou coceira, também, como é no caso do corrimento, qualquer ardência ou coceira também não é normal e requer uma visita. São sintomas que devem se preocupar. Dor e mal-estar, dor em baixo ventre, dor para urinar, dor para evacuar e, principalmente, dor nas relações sexuais não é normal. Requer uma visita ao seu médico, ginecologista para mulheres, urologista para homens. Algumas fotos de algumas lesões que podem e devem tomar algum cuidado. No alto à esquerda, uma secreção peniana, como se fosse um pus, isso é típico de gonorreia. Na uretra feminina, também a mesma coisa. Lesões ulcerificadas, úlceras, na glande peniana, pode ser uma sífilis. Verrugas, que começam, tá? Vulva e pênis. Desculpa. Isso aqui é condiloma acuminado, tá? Vírus HPV. Se deixar, ele toma conta de todo o períneo, todo o órgão genital. Essas manchas em palma de mão, palma de pé, rosto, já é um estágio terminal de sífilis, muito perigoso. Tá? A sífilis ela pode até evoluir para um terceiro estágio, atingindo a sífilis neurológica, onde já não há mais tratamento e o óbito vem na sequência. Então, aí a gente se pergunta, mas com tanta coisa, né, quem pode pegar infecção sexualmente transmissível? Quem tem relações sexuais sem a camisinha. Se você não tem essa proteção, você pode pegar uma infecção sexualmente transmissível. Claro, se o seu parceiro for um parceiro eventual, for um parceiro que não more com você, que não seja casado. Tá? Onde você tem plena certeza da fidelidade desse parceiro. Quem tem parceiro que mantém relações sexuais com outras pessoas, sem camisinha. É aquela velha história que eu sempre digo para as minhas pacientes. Se ele não usa camisinha com você, não vai usar camisinha com as outras, no caso de pessoas solteiras.
pessoas que usam drogas injetáveis e compartilham seringas. Isso é mais para o caso da AIDS. Também hepatite B, hepatite C e sífilis. Pessoas que têm parceiros que usem as drogas injetáveis, né? Ou seja, o parceiro vai se contaminar e levar essa doença para a parceira através da relação sexual. Pessoas que recebem transfusão de sangue não testados. Então, qualquer pessoa pode pegar infecção sexualmente transmissível. Casado, solteiro, jovem, adulto, rica, pobre, hétero, homo, bissexual. O cuidado tem que ser constante e a confiança no relacionamento tem que ser muito bem esclarecida, para que se tenha segurança de ter um relacionamento saudável, tá? Deve haver o quê? Uma conversa entre os parceiros. Antes da primeira relação, procurar fazer um check-up, uns exames de sangue do casal. E aí depois começar a ter uma vida sexual ativa, se não houver um compromisso firmado, como um casamento, dependendo dos envolvidos, o uso da camisinha sempre constante. A prevenção, então, é a palavra, né? O uso de preservativo. E o preservativo agora pode ser masculino ou feminino. Evitar o abuso de álcool. O abuso de álcool leva a uma euforia passageira e a um descuido no uso dos cuidados de prevenção. É aquela velha história, né? A pessoa já com nível alcoólico alto, não sabe o que está fazendo e não vai lembrar nem do que fez. Então, evitar esse abuso de álcool. Manter hábitos de higiene, isso é básico. Banheiras de motéis. Agora, nessa pandemia, então, acho que os motéis estão até fechados, né? Não há, é um risco muito grande. E banheira de motel sempre foi, pela alta rotatividade, né, das pessoas ali naquele quarto, sempre foi um motivo de propagação de doenças. E uma visita regular ao médico e ao dentista. Isso é muito importante. O dente é uma porta de entrada para doenças. Uma cárie, um dente aberto, uma gengivite, uma inflamação na língua. Isso é muito importante que as visitas ao dentista sejam regulares, assim como aos médicos ginecologistas e urologistas para as mulheres e homens. A camisinha feminina, aqui do lado esquerdo, do lado direito da tela, é como se fosse um saquinho com um fundo fechado, o outro aberto, de onde entrará o pênis dentro do saquinho, não tendo contato com a vagina. O preservativo masculino, ele deve ser bem usado no sentido de se deixar sempre esta ponta como reservatório e segurar depois a base na hora da retirada do pênis da vagina, para que essa camisinha não escape e o esperma extravase de dentro dela. Exame médicos de rotina, mais uma vez, vamos enfatizar, mulheres ginecologia, homens urologista e também, gente, a presença do dermatologista em presença de verrugas ou lesões suspeitas. Ele também tem capacidade de fazer diagnóstico de infecção sexualmente transmissível. Os tratamentos. Então, amigos e parentes, muito cuidado. Não é legal. Sempre tem aquele amigo que vai dizer, eu tomei isso e deu certo, ficou bom. O farmacêutico. Entenda que o farmacêutico ele vive de vender remédio. Então, ele vai te empurrar o remédio mais caro, é óbvio, e nem sempre é o indicado. A automedicação, você vai se machucar, sempre. Pode ser que passe. Existem doenças venéreas que você fazendo ou não, como a sífilis. A sífilis, ela começa com uma lesão no órgão genital. Qualquer coisa que você fizer, ou mesmo se você não fizer nada, ela vai sumir num prazo de 15 a 20 dias, aquela lesão. Ou seja, ela está numa sífilis, num estágio primário.
Quando ela some dessa lesão da pele, é porque ela já adentrou ao sangue da pessoa. Ela adentrou ao organismo da pessoa. A lesão na pele some e a pessoa fala, estou curado. Não está. Ela está numa sífilis secundária. Ela está com a sífilis no sangue. E isso pode durar anos, o desenvolvimento dessa sífilis no sangue, até evoluir para a sífilis terciária, atingindo o sistema nervoso central, o cérebro. Então, o único tratamento, o único amigo nesses casos é o médico. É a pessoa indicada que vai fazer o diagnóstico e estabelecer o tratamento adequado. O inimigo oculto é esse, o período de incubação. A pessoa tem uma relação suspeita e, passado algum tempo, uma semana, 10 dias, não teve nada, acha que não tem nada, ou depois de 15, 20 dias aparece alguma lesão, algum sinal, ele não vai lembrar nem da relação que teve de um tempo atrás. No exemplo do vírus HPV, por exemplo, citando o que nós já falamos, o período de incubação do vírus pode levar até 10 anos. Então, às vezes, uma pessoa tem uma relação ainda solteira e depois de 10 anos, já casada, acaba contaminando a esposa. Olha a dor de cabeça que vai dar. A esposa vai achar que foi traída, que o marido não lhe é fiel. Mas não é. Foi o período de incubação desse vírus que durou 10 anos, de uma relação suspeita que ocorreu lá no passado e agora que está se demonstrando presente. A automedicação também é muito perigoso, porque vai mascarar alguns sintomas e a pessoa pode achar que a doença está curada. A cultura popular, isso aqui no Brasil pega muito, né? Todo mundo tem um chazinho, um pozinho, alguma coisa para curar tudo. Não vá nessa conversa, é muito perigoso isso. E a desinformação. Hoje em dia, com tantos meios para se obter a informação, principalmente o Dr. Google, não é verdade? Se você digitar lá verruga no meu pênis, vai aparecer tudo que é possível sobre verruga, né? E a informação está disponível facilmente através da internet. Mas lembro que a melhor pessoa para se discutir isso e para fazer o diagnóstico é o próprio médico da pessoa. Alguns exemplos, então, vamos discutir sobre AIDS, né? Como ela apareceu. Em 1985, lá em Brasília, teve 5 casos masculinos, né? Esse gráfico eu mantenho aqui nessa aula, porque mostra, com o evoluir dos anos, até o ano 2000, né? Depois disso, começaram a aparecer os retrovirais, as drogas, né? No sentido de controlar mais a doença, graças a Deus, que os médicos agora têm esses retrovirais e a pessoa acometida por esse vírus já não tem um diagnóstico fatal há muito tempo, né? Ou uma sobrevida muito boa, né? Então, o que a gente tinha, assim, é uma inversão de pirâmide, né? No começo era uma doença que acometia mais os homens e foi levado também para o público feminino. Então, vocês vejam que em 1985, nós tínhamos 5 homens, nenhuma mulher. 5 anos depois, nós já tínhamos 66 homens, 17 mulheres no Distrito Federal. Isso é só um exemplo. Depois de 5 anos, essa proporção se manteve, tá? E em 2000, né, ao término de 15 anos, nós temos uma proporção de 50% de mulheres no total de casos acometidos. Ou seja, a gente sabe que na relação, o homem que tem vários relacionamentos pode levar para casa e pode contaminar a mulher, né? Então, esse gráfico mostra isso para a gente. E hoje, esse gráfico atual são as pessoas vivendo no mundo com o vírus da AIDS, né? Na América Latina, nós temos 1,8 milhões,
né? Na África, 6 milhões, né? Contando ainda com a África, no sul da África, mais 19, dá mais de 25 milhões de habitantes com o vírus da AIDS. Na Ásia, temos 5 milhões, na América do Norte e Central, mais de 2 milhões. Então, é um vírus que ainda está em voga, está importante, está matando gente. Menos, claro, porque agora nós dispomos dessas drogas de controle, né? Mas por causa desse vírus da pandemia do coronavírus, a gente pouco ouve falar disso, mas continua assolando o nosso meio com uma intensidade muito grande. É isso. O nosso recado está dado. Eu vou ficar à disposição agora para vocês, no que a gente puder responder às dúvidas que possam ter aí. Tá bom, gente? Eu agradeço, obrigado. Doutor Aldemir, nós agradecemos muito o seu aceite do convite. Informações extremamente relevantes, né? Agora, um assunto de doenças que ainda, né, permanecem circulando, né? A gente está no momento de Covid, mas não podemos esquecer, né, da prevenção com as duas doenças sexualmente transmissíveis, os jovens, né, que se acham os inatingíveis, até com... Né? São imunes, eles se acham imunes, é verdade. Parabéns, excelente apresentação. Muito bom. Perguntas, Dani? Até coloquei aqui no chat, porque até agora nenhuma pergunta, né? Não sei se as pessoas estão intimidadas para fazer algum tipo de pergunta ou não, né? Mas, assim, foi bem interessante, bem bacana a forma que foi passada, muito clara, né? Vamos nos cuidar. Não é só o Covid que mata, né? Não. Vamos, doutor Aldemir, nos auxilia no sorteio? Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar muito aqui, né? O conceito nosso, né, de confessionalidade da nossa empresa auxilia muito, né, na nossa prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Se nós formos num posto de saúde, é uma realidade com uma população aberta, e aqui na nossa comunidade, em 12 anos de Mackenzie, eu posso dizer que eu tive um caso de infecção sexualmente transmissível, né? Então, a nossa confessionalidade, a nossa religiosidade ajuda muito nesse comportamento, tá? Dos casais se preparando, se guardando e aguardando o casamento e preservando a saúde. Isso é muito importante. Vamos no sorteio, Flávio? Vamos. Bacana. Ô, Dani, nós temos 95 inscritos? Isso. 95 inscritos. Doutor, funciona da seguinte forma. A gente tem 6 brindes para serem sorteados hoje. Peraí. Eu vi aqui. A mulher grávida pode transmitir os vírus? Dessas infecções? Pode. Né? Ela pode transmitir o vírus para o nenê, tá? Então, por exemplo, a mulher, se ela for acometida, por exemplo, pelo vírus da AIDS, ela deve já receber a droga antiviral, tá? Os retrovirais, durante a gestação, no sentido de proteger o seu feto, tá? Que pode até nascer com um vírus positivo, mas o que a experiência mostra para a gente é que essa grávida que tratou, tá? Tem só uma pequena chance, esse bebê, né, que teve a mãe que tratou, o nenê ser HIV positivo depois de 1 ano, tá? Então, ela pode transmitir e o diagnóstico tem que ser feito na gestação para que o feto seja protegido. Vamos lá, sorteio, Dani. Desculpa, estava com o áudio desligado. Doutor, nós temos 6 brindes, sendo que o último brinde
Hoje é um fone de ouvido com Bluetooth, então ele é sem fio, sistema Bluetooth. O senhor vai falar para a gente 6 nomes. 6 números. 6 números, desculpa. 6 números. Eu vejo o nome da pessoa aqui. Se ela estiver, né, nesse momento, ainda assistindo a apresentação, o prêmio será enviado para a unidade dela. Se não responder ou pelo chat, ou áudio, ou alguma coisa assim, a gente sorteia um outro número. Tá bom? Então, 6 número números 1 a 95. 1 a 95, isso. 1 a 95? Isso. Então, primeiro, número 1. Número 1, Adriana Alves de Lima. Número 4. Ei, tá aqui. Calma, doutor, só ver se ela tá aqui. Tá aqui sim. Oba, o que a Fabiana ganhou? Adriana. Adriana. Adriana ganhou uma garrafa térmica. Beleza. Próximo número, doutor. Número 4. Número 4, Alan Robson José. Tá aí o Alan Robson. Alan tá aí? Está. O Robson do apoio, é isso? Alan Robson José, estado aí. Olha ele aí. Aí, estou aqui. Então, próximo número, doutor. Ganhou o quê, o Alan? Ganhou também uma garrafa. Uma garrafa térmica. Isso. Próximo número, 23. Número 23, Eduardo Marques da Cruz. 70? Que unidade que é 70, Rafa? Eduardo Marques, não estou vendo na sala. Também não estou vendo. Não Eduardo está. Marques da Cruz, não? Não. Então vamos sortear outro, deixa eu tirar o nome dele aqui. É de Campinas, não? Não. Vamos lá, doutor, então. Outro número, doutor. 34. Número 34. Fernando Jorge Freitas de Oliveira. Unidade 60. Fernando está. Do Rio. O que o Fernando ganhou, Dani? Fernando é o terceiro, né? Também uma garrafa térmica. Com o logo do Mackenzie. Próximo Mais número. um número, doutor. 54. Leandro Oliveira da Silva. Olá, presente aqui. Leandro está aqui. Leandro. Isso. O Leandro ganhou... Ai, caramba, sumiu. Uma bolsa térmica de nylon. É de Alphaville, né, Leandro? Isso, Alphaville. Depois eu vou colocar, tá, os nomes de todos os ganhadores no chat, tá? Como eu fiz Mais um número, doutor. 91. Vinícius de Almeida Félix. Vinícius está aí? Vinícius está. Da unidade do Rio de Janeiro, né? Isso. O último, né, Dani? Número? Isso, agora é o ganhador número, doutor. Sorteio do fone Bluetooth. Fone de ouvido. Número? Isso, fone de ouvido Bluetooth. 88. Suzane Florencio Melo. Suzane não Rio está. também. Não está. Suzane não está, então estou tirando. Vamos lá, doutor, fala mais um número. Outro número, doutor. 59. 59. Luciane Caixeta Araújo dos Santos de Souza. Estou aqui! Parabéns, Luciane. Obrigada! Bom, é isso. Foram 6 números. Agradecer a presença de todos, né, que ficaram até o final. Algumas carinhas conhecidas aí todos os dias.
Minha parte, só agradeço aí ao Dr. Aldemir pela apresentação e a todos que participaram. Não vi mais nenhuma pergunta, né? Não tem mais nenhuma pergunta. Então, A Renata tá pediu bom. para sortear números maiores, Renata. A gente fez tudo de forma aleatória, tá? Então não é, uma regra, né? Acho que por ser R, né, não é uma regra. Tá ótimo. Tá bom? Gente, obrigada. Obrigada. Gente, obrigado. Boa sorte a todos. Um bom final de semana. Cuide. Até o ano que vem. Ainda temos às 14 horas. Quem ainda conseguir participar, nós agradecemos. Tchau, gente. Obrigada.